A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Está entrando no ar mais um episódio da série do programa Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, reconhecido santo por São João Paulo II, o santo do dia a dia, o santo do cotidiano, fundador do movimento Opus Dei, que nos ensina com a sua vida, com o seu exemplo, com seus ensinamentos, com a riqueza da sua espiritualidade, a caminharmos rumo à santidade a partir dos acontecimentos do nosso dia a dia, dos pequenos detalhes que fazem o nosso cotidiano. Você sabia? A sua amizade com Deus, que é algo grande, cresce a partir de realidades pequenas, daquilo que eu e você vivemos em casa, no trabalho, aonde a gente convive. É isso que a gente tem aprendido aqui com as homilias de São José Maria Escrivá, presentes neste livro, pelo menos uma parte delas, 18 homilias, no livro Amigos de Deus, que nós recomendamos para você. Estamos diariamente meditando trechos, passo a passo, dessas 18 homilias. Estamos na reta final desta série de quase um ano. Estamos na última destas homilias do livro, a homilia 18, que fala exatamente de como somos chamados a viver rumo à santidade. Acolho a você que está conosco agora pelas redes sociais, nos vendo nessa estreia desse conteúdo pelo YouTube. Se é o seu caso, você tem aí um chat, um bate-papo ao vivo para você interagir conosco. Pode ser também que você esteja nos vendo em outro dia, em outro horário, não tem problema. Abraço a você que está pelo Instagram, pelo Facebook, e também ouvindo este podcast pelo Spotify ou pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço muito carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura, conosco em mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1. Você que nos ouve nesta noite na Rádio Cultura pode e deve interagir conosco pelo nosso telefone WhatsApp, salve aí nos seus contatos, 88 é o código de área, 998378192. E você que está pela internet conosco, se ainda não é inscrito no nosso canal, se não segue ainda o nosso perfil, ou da comunidade Mariana Boa Semente, ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, seja por onde for que você está nos acompanhando, se inscreve agora, toca aí no botãozinho inscrever-se, no botão seguir, comece a acompanhar este conteúdo, que ele é todo feito para a glória de Deus, pela graça de Deus, para a glória de Deus, para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem. É assim que deve ser a nossa relação com o Senhor. E não saia daqui sem deixar o seu comentário, sem procurar interagir, participar, deixe o seu nome, de onde você está acompanhando, a sua saudação, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que Deus fizer com que você compreenda a partir deste momento que vamos estar juntos. E se gostar, diga que gostou, clique aí, dê o seu like, dê o seu gostei, deixe o seu joinha, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo, fazer com que ele alcance muitas outras pessoas. E com essa seta de compartilhamento, você que está pela internet conosco, você pode enviar, é bom que você faça isso, para amigos, colegas de trabalho, pessoas que servem com você na igreja, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp. Vamos passando adiante esta riqueza que são os ensinamentos de São José Maria Escrivá. E agora convido você para fazermos a nossa oração, para darmos mais um passo, começando hoje mais uma sequência desta homilia 18. Nós vamos hoje iniciar a sequência que tem um título forte e muito necessário para todos nós, a Santa Cruz. Nós vamos falar sobre isso hoje, começando a primeira parte dessa sequência, dentro da homilia 18, rumo à santidade. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos juntos. Senhor, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário. Tais iniquidades, uma vez destruídas, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons, para que eu possa agir bem,
de sorte que minha ação e minha vontade somente sirvam a Ti. Que eu compreenda Teus mandamentos, que eu Te procure. Dá-me a memória, dá-me a caridade, dá-me a castidade, dá-me a fé. Dá-me tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma e concede-me que Tu reines em mim. Amém. Diga o seu amém, diga o seu assim seja, para esta oração bonita de São Columbano, abrindo o seu coração para aquilo que o Senhor deseja fazer em cada um de nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Homilia 18, Rumo à Santidade, primeira parte da sequência A Santa Cruz. Vamos ouvir então o ensinamento de São José Maria Escrivá. Ânsias de adoração, de desagravo, com sossegada suavidade e com sofrimento. Assim se tornará vida na nossa vida a afirmação de Jesus. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. E o Senhor se mostra cada vez mais exigente. Pede-nos reparação e penitência, até impelir-nos a experimentar o fervente anelo de querermos viver para Deus cravados com Cristo na cruz. Este tesouro, porém, nós o guardamos em vasos de barro, frágil e quebradiço, para sabermos reconhecer que a grandeza do poder que se nota em nós é de Deus e não nossa. Vemo-nos acossados por toda espécie de tribulações, mas não perdemos o ânimo. Encontramo-nos em grandes apertos, mas não desesperados e sem meios. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não inteiramente perdidos. Trazemos sempre no nosso corpo, por toda parte, a mortificação de Jesus. Imaginamos, além disso, que o Senhor não nos escuta, que andamos enganados, que só se ouve o monólogo da nossa voz. Sentimos-nos como que sem apoio sobre a terra e abandonados pelo céu. No entanto, é verdadeiro e prático o nosso horror ao pecado, mesmo venial. Com a teimosia da cananeia, prostramo-nos rendidamente como ela, que o adorou implorando: Senhor, ajuda-me. Desaparecerá a escuridão, superada pela luz do amor. Trecho profundo, não é? Exigente, quando a gente escuta assim, nos faz tremer. Mas, meu irmão, minha irmã, São José Maria está falando de uma realidade para a qual todos nós que queremos caminhar rumo à santidade nos dirigimos. Porque a santidade é uma conformação plena, uma união total com a vontade do Pai. E essa união plena, essa conformação total com a vontade do Pai, esse viver realmente, encarnar realmente a vontade do Pai, foi o que Jesus, o Filho amadíssimo do Pai, nos ensinou, nos mostrou. E ele deixa claro que ninguém consegue chegar ao Pai, ter essa união com o Pai, se não fizer o mesmo caminho que ele fez. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que a gente escuta do próprio Jesus? Então, caminhar rumo à santidade, que é a proposta deste último capítulo do livro Amigos de Deus, a Homilia 18, é ser cada vez mais parecido com Jesus. Por isso que um pouquinho antes, nos episódios anteriores, São José Maria nos indicava essa contemplação da humanidade santíssima de Cristo. E, meu irmão, como ele já falou em outro programa, em outro trecho dessa homilia, não tem como você olhar para a vida de Jesus e não contemplar a sua Santa Cruz. Então, essa descrição que São José Maria nos mostra, digamos que é um caminho mais avançado daqueles homens e mulheres
que foram se tornando santos, que foram vivendo, caminhando rumo à santidade e foram chegando a esta santidade, a esta amizade com Deus, a esta união com Deus. E aqui, novamente, a explicação que a gente tem sempre procurado dar, mas que só o Espírito Santo pode iluminar o nosso coração para entender. Onde é que entra o sofrimento nessa história? E por que o sofrimento? Aquilo que Deus não queria quando nos criou, nos colocando na plena alegria, felicidade do paraíso, entrou no mundo pelo pecado. E Jesus, o Filho de Deus, se torna homem, entra na nossa realidade, sem deixar de ser Deus, mas assumindo totalmente a nossa natureza humana e transforma o sofrimento em um caminho de salvação. Aquilo que era condenação, aquilo que era desgraça, se tornou agora bênção e graça. Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é assim que São Paulo fala? Ou seja, Jesus toma sobre si as nossas dores e se oferta como uma oferta de amor ao Pai. E ao invés de revolta, ao invés de rebeldia, tem uma total entrega, doce, abandonada. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E este sim, em meio à dor, ele desfaz a desgraça do não que o primeiro homem e a primeira mulher deram ao Pai. Você está entendendo? Então, quando eu e você nos aproximamos de Jesus e vamos repetindo o caminho que ele indicou, eu sou o caminho, a gente vai fazendo esse processo também. É claro que no nosso caso, diferente do que aconteceu com Jesus em si, o sofrimento ele serve para a nossa purificação. As contrariedades, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, eles vão nos purificando, porque o pecado original e os pecados que nós acrescentamos, eles foram distorcendo, deformando a imagem de Deus em nós. E quando nós abraçamos esse processo na nossa vida, nós vamos sendo purificados, reorientados na direção da vontade do Pai. Preste atenção, e na medida em que isso vai acontecendo e essa purificação vai se dando cada vez mais perfeitamente, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus, vamos ficando mais e mais parecidos com Jesus, nós vamos chegando a um momento também, embora sempre tenha alguma coisinha para ser purificada, dada a nossa imperfeição, a nossa fraqueza, nós vamos começando, eu digo nós, os santos e santas, quando já chegaram nesse nível, né? Nós já estamos aqui pelejando, eu imagino que você também. Mas se chega a um ponto em que os santos chegam a querer permanecer mais ainda nesta vida para, sofrendo mais, se oferecer mais pela salvação das pessoas. Porque aí existe mesmo uma semelhança com Jesus. Jesus ali na cruz não tinha nada mais de pecado, aliás, nunca teve nada de pecado para pagar, sempre foi pela nossa purificação e ali ele está se oferecendo pela nossa salvação. Então, quando eu e você vamos caminhando numa direção em que os nossos pecados vão sendo superados e nós vamos sendo cada vez mais aperfeiçoados no amor, purificados, o sofrimento já vai ter uma outra função, não mais para necessariamente nos purificar, porque isso já foi acontecendo, já estamos ficando mais e mais parecidos com Jesus, mais e mais amigos de Deus, mas aquele sofrimento agora vai servir de purificação para outras pessoas. Veja aquilo que Nossa Senhora ensina e recomenda aos pastorinhos, aquelas crianças inocentes, né? Com as suas fraquezas ali próprias da idade, eles passam pelo processo de purificação. Lembra que Nossa Senhora diz que Francisco vai ter que rezar muitos terços para ir para o céu, né? Então, foi necessário, mas na medida em que eles foram cada vez mais se santificando, agora eles estavam sofrendo e oferecendo as suas vidas. É mais ou menos esse estágio, esta etapa que São José Maria descreve. Quando se chega nesse ponto, e você pode dizer, mas eu não quero chegar nesse ponto, mas é um caminho, né? É um caminho passo a passo nessa direção. Ninguém pode pensar que vai caminhar rumo à santidade sem chegar ao ponto de oferecer a vida, de sacrificar-se pela salvação das pessoas, porque foi o caminho que Jesus ensinou. Talvez hoje, neste momento, quando eu e você olhamos para essa realidade, a gente sente até natural que se sinta isso, uma certa repugnância, porque nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para a alegria, para a felicidade. O pecado foi que trouxe toda essa história, mas com a graça de Deus a gente vai
através de Jesus, da imitação de Jesus, entendendo uma outra maneira de olhar para o sofrimento, de viver o sofrimento. E aí se chega nesse ponto, o desejo de adorar a Deus, de reparar as ofensas que o mundo inteiro, quantas pessoas ofendem a Deus, indiferentes a Deus, contrariando aquilo que Deus orienta, e vivendo isso com suavidade, não por obrigação, não por imposição, e inclusive com sofrimento. Veja, a pessoa que já está na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, adorando a Deus, até buscando reparar aquilo de errado que fazem contra Deus, vivendo isso de uma forma muito suave e também com sofrimento, sem deixar que o sofrimento tire a sua paz, a sua serenidade. Diz São José Maria que é assim que a nossa vida vai se tornando quando nós ouvimos e atendemos aquilo que Jesus disse. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Você pode conferir, Mateus 10, versículo 38. Jesus é claro, não é? Ele não usava meias palavras, né? Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. O cristão, a cristã, que não quer abraçar essa realidade do sofrimento, do sacrifício por amor, não pode dizer que é um seguidor de Jesus, porque não está fazendo o que ele fez, você está entendendo? E para isso o Senhor é exigente, né? Ele diz, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, meu irmão, minha irmã, nós recebemos o Espírito Santo. Pelo nosso batismo, ele foi derramado em nós. Se você vai à missa, você recebe o próprio Jesus. Nós temos a palavra de Deus nos orientando, dando o rumo da nossa vida. Então, muita coisa está sendo nos dada. Até na simplicidade de um programa como esse, você está recebendo, eu estou recebendo bênçãos e graças de Deus. Então, por isso que o Senhor vai nos pedindo, né, reparação, a começar da nossa reparação, penitência, para que a gente vá se endireitando, né? O pecado nos entortou, a gente precisa ser colocado na direção correta, precisa de reparação, precisa de penitência, até o ponto de experimentar aquele desejo de viver totalmente para Deus, de dizer como Jesus, que não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas a tua vontade. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, aquilo que Cristo viveu na cruz. É muito difícil imaginar você e eu desejando um negócio desse? Pois é, mas é um passo de cada vez. Talvez se você chegar para uma criança que está aprendendo a ler na alfabetização e mostrar um cálculo de raiz quadrada, né? Uma fórmula matemática sofisticada, ou então um texto para ela interpretar de uma literatura assim muito profunda, ela não sabe nem ler ainda. Não sabe nem somar, até 2 mais 2. Vai olhar para aquilo e não vai entender, vai achar aquilo estranho. É talvez a sensação que você e eu tenhamos olhando para um trecho assim, mas é claro que é um alimento, não é sólido, é um alimento forte, que não é papinha, não, de criança. Porém, a gente precisa ouvir essas coisas para que, pelo menos, se não vividas agora por nós, fiquem guardadas no nosso coração como sementes boas, né? Que Deus colocou na oração que a gente tem feito nesse tempo de São Columbano. A gente diz assim, Senhor, destrói, liquida tudo que em mim planta o adversário. O inimigo, ele planta muita coisa ruim em nós. Por exemplo, diga não ao sofrimento, isso aqui é exagero, não seja fanático, coisas para a gente não buscar a Deus. Esse negócio de rezar todo dia, de ler a Bíblia, isso aí não é necessário, não vale a pena, Deus não quer isso e tal. São coisas que o inimigo vai plantando. Isso aqui é semente boa de altíssima qualidade para dar muitos e muitos frutos na nossa vida e na vida de tantas pessoas. Então a gente tem que ir guardando isso, conscientes da nossa fraqueza. Aqui São José Maria cita uma passagem muito interessante de São Paulo, que depois você pode conferir. Está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Veja, os santos, quando chegam nesse ponto, nesse nível aqui que a gente olha, bota a mão assim no queixo e diz, meu Deus, como é que alguém deseja sofrer para se oferecer? Porque existe um caminho. Primeiro você, pelo menos, por exemplo, ter mais paciência, né, diante do sofrimento. Já é um primeiro passo.
Quando você está num estágio mais avançado, você até deseja aquilo, não de uma forma doentia, mas como uma ocasião de salvação para outras pessoas. Né? O importante é viver o momento. E o momento é agora esse programa que a gente está vivendo, ouvindo falar sobre isso, você que está pela rádio, você que está pela internet. E mesmo quando chegam nesse nível, como São Paulo, por exemplo, chegou, ele chega dizendo, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aí você imagina o nível, né, que ele chegou. Mas ele dizia, esse tesouro, porque, gente, preste atenção, quem vai fazer a gente chegar num ponto desse aqui, desde vencer os pecados bobos ou graves que a gente está vivendo, é Deus. É Deus quem nos santifica. Isso aqui não é fruto assim, de um esforço humano simplesmente. A gente tem que cooperar, né? Pelo menos não atrapalhar. Né? A gente precisa rezar, buscar a Deus, preencher o tempo com as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, vai fazer a nossa partezinha. Né? Mas quem realmente faz essa obra em nós é Deus. Por isso que os santos, mesmo chegando nesse nível, ele dizia, esse tesouro, porque é Deus quem dá essa riqueza de vida, nós o guardamos em vasos de barro. Ó, batendo aqui no vaso de barro, você bata aí no seu peito, na sua cabeça, no seu braço, diga, eu sou um vaso de barro, frágil, fácil de quebrar. E é importante essa consciência, e Deus mantém essa nossa fragilidade, porque quem olha para um santo como São José Maria Escrivá, como o santo, a santa da sua devoção, vê que só pode ser Deus. Que é impossível um homem ou uma mulher viver um negócio daquele. Só pode ser Deus, vivendo nele, agindo nele. É isso que São Paulo dizia, para que todos reconheçam que a grandeza do poder que se nota em nós é de Deus e não nossa. Veja que maravilha. E aí ele descreve, também pegando um outro trecho da Sagrada Escritura, confira, mais uma vez, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, também capítulo 4, na sequência, do 8 ao 10. 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. Veja a descrição que São Paulo faz da vida de homens e mulheres que chegam a essa realidade de realmente imitar Jesus, de abraçar a Santa Cruz na sua vida também. Acossados por toda espécie de tribulações, mas sem perder o ânimo. Enfrentando grandes apertos, mas sem desespero. Perseguidos, mas se sentindo sempre amparados. Abatidos, mas sem se sentir perdidos. Trazendo no corpo as dores do próprio Jesus. Você percebe? Existe o sacrifício, a dificuldade, o sofrimento, mas uma graça de Deus, um consolo, uma fortaleza de Deus vai acompanhando. É essa a realidade. E ele acrescenta, né? Quando os santos e santas vão chegando nessa vivência, né? E, presta atenção, por que a gente está falando isso? Porque o capítulo nos mostra e nos motiva a viver rumo à santidade. Bom, ele está mostrando como é que são esses momentos altos da vida de santidade. Veja, gente, todas essas dificuldades, mas passando essa fase da consolação, né? Porque aqui São Paulo diz, tribulados, mas sem perder o ânimo, sem se desesperar, perseguidos, mas não desamparados. Mas ele diz assim, que além disso, chega uma fase em que a sensação é de que Deus não nos escuta, de que vamos andando enganados, que a gente está falando sozinho, sem apoio, abandonados pelo céu. Vejam que é a imitação de Jesus. Jesus passou por isso? Passou na cruz. Qual é aquela frase forte de Jesus que a gente escuta sempre ali na Sexta-feira Santa? Meu Deus, por que me abandonastes? Você está entendendo? Agora, Deus dá a graça para isso aqui acontecer. A gente não consegue nem imaginar uma coisa assim, mas Deus vai conduzindo, preste atenção, para o nosso próprio bem. Para que a gente vá direto para o céu. Gente, se a gente não viver essas realidades aqui, e morrer pelo menos na amizade com Deus, uma amizade assim meio a desejar, mais amizade, a gente vai passar por um sofrimento maior no purgatório. Então Deus nos encaminha para fazer esse processo de purificação, de santificação, já aqui, para que a gente possa ir direto para o céu, como santos e santas estão lá já usufruindo, desfrutando da alegria plena
e eterna. Então é a imitação de Jesus. E Jesus viveu isso. E o bonito, ele reforça, que tudo isso vai sendo vivido, apesar desse sofrimento todo, mas o santo e a santa continua tendo um verdadeiro horror ao pecado, mesmo aos pecados menores. E aí vai chegando um ponto em que, segundo São José Maria, com a teimosia da cananeia, você lembra do episódio da cananeia? Jesus prova a fé daquela mulher, ela pede pela filha e Jesus disse que não vai dar o alimento aos cachorrinhos, né? Pega pesado, né? Porque era assim que os judeus chamavam os cananeus. E ela diz, não, mas mesmo os cachorrinhos, eles comem as migalhas da mesa. Você lembra, né, daquele episódio? Se não, depois confira na sua Bíblia. E uma vez provada a fé daquela mulher, ele vê a fé daquela mulher e aí ele concede a graça a ela. Então, depois de passar por essa prova dura, os santos e santas recebem toda a consolação de Deus. E olha que fantástico, já experimentam o céu aqui na terra. Já experimentam a alegria, porque se tornam totalmente unidos a Deus, já foram purificados, já foram iluminados pela graça de Deus e aí estão totalmente unidos, um com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então presta bem atenção. Com a teimosia da cananeia, prostramo-nos rendidamente como ela, que o adorou implorando, Senhor, ajuda-me. E aí desaparece a escuridão e enche o coração do santo e da santa a luz do amor. Que palavra maravilhosa, exigente demais, mas necessária para mim e para você. O que foi que essa palavra gerou no seu coração? Escreva aí, né? Seja sincero, pode dizer sem medo. É importante que a gente vá se deixando iluminar e vá vivendo essa partilha. Coragem, coragem. Vamos juntos caminhando rumo à santidade, porque é Deus quem vai fazendo esta obra em nós. Quero convidar você a rezar essa Ave Maria conosco e a estar conosco aqui na sede da nossa comunidade todo sábado às 6 da manhã para participar conosco da Santa Missa. Se você realmente não pode estar aqui pessoalmente, acompanhe a transmissão pelas redes sociais, pelo Web Rádio Jesus Misericordioso, ao vivo pela Rádio Cultura de Quixadá, 102.1, sempre às 6 da manhã. Agora reza conosco pelas nossas intenções, nós rezamos pelas suas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.